Exatamente. Se você tem enfrentado dores que não passam, já foi tudo quanto é médico, ninguém descobre o seu problema. Se você tem enfrentado emoções difíceis ali de resolver, se você percebe padrões de limitação na sua vida, se você deixa de viver por causa dos seus medos, se você é uma pessoa que vive com raiva ou lida com a ansiedade, com a depressão, ou mesmo se só quer melhorar sua qualidade de vida, gente, o biomagnetismo pode trazer novos insights e resultados realmente incríveis e transformadores. Querido ouvinte, você que acompanha o nosso programa sabe, não há novidade nenhuma nisso, né? Que as doenças têm a sua origem em um campo de energia que é produzido e alimentado pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Desde muitos séculos se reconhece que as doenças não surgem do nada, né? Muitas vezes, o que chamamos de dor, mal-estar, doença crônica, tem as suas raízes não só no corpo, mas também em pensamentos, emoções, crenças, em traumas não resolvidos, no estresse, na ansiedade, na raiva, no medo. Tudo isso interfere no organismo e interfere por meio da energia, do que podemos chamar de campo energético do corpo. O corpo e a mente são um sistema único, gente. Emoções fortes, prolongadas ou mal resolvidas alteram os hormônios como cortisol e adrenalina. Essas emoções ativam respostas de alerta do nosso sistema autônomo e isso pode causar vários problemas como tensão muscular, dor de cabeça, insônia, problemas digestivos, desequilíbrio do sono, alterações na pressão arterial, alergia e, olha, se eu continuar aqui a gente vai passar o programa inteiro listando, né? É o que a gente chama de psicossomático, né? Psicossomático vem do psique, que é mente, né, emoções, e que produz os efeitos do soma, que é o corpo, né? Portanto, as doenças físicas têm origem no psicossomático ou pioram por causa do emocional. E o corpo, gente, do ponto de vista energético, ele tem um equilíbrio, a gente pode chamar isso de equilíbrio bioenergético natural. O corpo tem um pH, um nível de energia, que vai permitir o seu funcionamento ideal. Então, quando esse equilíbrio se perde, fica aberto ali um espaço para vários tipos de disfunção. São os processos infecciosos, os processos inflamatórios, as toxinas, entre vários outros. Por isso, em muitos casos, a pessoa faz todo tipo de exame clínico e os resultados vêm normais, mas ela continua sentindo dor, cansaço, enxaqueca, sensação constante de peso no corpo. Outras vezes até existe um diagnóstico, o tratamento é seguido lá pela pessoa direitinho, né? Ela passa muitas vezes a depender de remédio pela vida toda, mas a melhora completa não chega. Isso acontece porque o problema pode não estar apenas nos órgãos físicos, e sim nas emoções que a pessoa está alimentando, nos pensamentos repetitivos, nos desequilíbrios energéticos, como eu falei, que são muitas vezes sutis, mas que afetam o funcionamento das células diretamente. Por exemplo, uma pessoa que vive sob forte estresse emocional, que está insatisfeita com a vida diária dela, pode desenvolver gastrite sem nunca ter se contaminado com nenhum tipo de bactéria. O corpo apenas responde àquela acidez mental, produzindo acidez estomacal todo dia. É por isso que, nesses casos, olhar também para o campo emocional, mental e energético acaba sendo o ponto-chave da cura. Essa conexão entre mente, emoções e corpo nos leva a fazer uma importante pergunta. Se os nossos pensamentos e sentimentos podem adoecer o corpo, será que também podem ser reorganizados para restaurar a saúde? E mais, se tudo em nós é energia em movimento, seria possível harmonizar essas frequências de forma direta, equilibrando o que está em desequilíbrio ali? E é exatamente aqui que entra uma técnica poderosa que a Eliane vai apresentar para a gente, que é o biomagnetismo medicinal. Eliane, o que é biomagnetismo medicinal e como ele pode ajudar a equilibrar o corpo e a curar as doenças? Edgar, é algo incrível, tá? Uma coisa assim fantástica mesmo. O biomagnetismo medicinal é uma técnica que vai atuar exatamente nesse campo energético e celular que você falou, ajudando o corpo a reencontrar seu próprio estado natural de equilíbrio e vitalidade.
Então, essa técnica ela foi desenvolvida em 1988 por um médico mexicano, Dr. Isaac Góes, que identificou o que ele chamou de pares biomagnéticos, que são pontos do corpo que mantêm entre si um desequilíbrio de pH, que envolve geralmente órgãos ou sistemas específicos. Em um desses pontos, por exemplo, o ambiente pode estar excessivamente ácido, enquanto o outro ponto se torna excessivamente alcalino. E é essa diferença que cria condições ideais para a proliferação de patógenos, né? O que são os patógenos? São os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas. E a gente já sabe, né? Onde há patógenos, há doenças, há desequilíbrios, há inflamações, dores, né? Disfunções metabólicas em geral. Na verdade, atualmente, tem muitos estudos que apontam a presença de patógenos, gente, em todas as doenças e em todos os desequilíbrios físicos e disfuncionais também. Isso é para complementar, na verdade. Já em 1980, o médico Dr. Richard Bringmeier já tratava os astronautas que voltavam para a Terra, né, com sérios desequilíbrios ali nos seus pHs devido à falta de gravidade, né? E ele usava os ímãs para reequilibrar a saúde desses astronautas. E o Dr. Góes, em 1988, acabou por desenvolver toda a técnica do biomagnetismo. E essa técnica ela vai atuar justamente nesses campos em desequilíbrio, seja ele excessivamente ácido ou alcalino. E a gente, né, o biomagnetista, ele vai identificar quais são os pares, né, que estão em desequilíbrio no corpo e vai aplicar os ímãs de polaridades opostas, positivo e negativo, sobre as regiões, né, correspondentes que estão em desequilíbrio. E ali vai ficar por um determinado tempo. E essa aplicação faz exatamente o quê? Tá. Os ímãs, com essas polaridades opostas, eles vão ajudar a restabelecer o equilíbrio naquela região onde foi identificado o desequilíbrio. E, a partir disso, o corpo começa a se reorganizar, né? O pH volta ao normal, o corpo bioenergético vai se harmonizar e, consequentemente, o organismo é estimulado a se desintoxicar naturalmente. E isso fortalece todo o nosso sistema imunológico. E o mais interessante é que tudo isso acontece de um jeito totalmente natural, sem remédio, sem injeções, sem nenhuma substância química. É só a interação dos campos magnéticos do corpo com os ímãs, trabalhando juntos para desenvolver o equilíbrio e o bem-estar. Tá, e quando a queixa da pessoa é sobre o corpo físico, quais os efeitos, Eliane, que a gente pode observar? Total, a pessoa chega com desequilíbrio na perna e consegue andar, né? O biomagnetismo ele vai proporcionar a redução de dores, de inflamações, né, dos inchaços, né, melhora infecções de todo tipo. Gente, durante a minha formação, apareceu uma infecção urinária em mim e eu tratei lá no curso. É algo realmente incrível. Eu tratei simplesmente com o biomagnetismo. Então, o biomagnetismo, ele trata infecções, disfunções digestivas, normaliza o metabolismo, melhora doenças crônicas como diabetes, hipertensão, circulação, diminui sintomas como dores de cabeça, enxaqueca. Existem relatos positivos até no tratamento do câncer, gente, e não são poucos. Que legal, hein? E o biomagnetismo médico atua, então, só no corpo físico, Eliane? Aí que está algo, assim, realmente incrível e milagroso. Não. O biomagnetismo não atua somente no corpo físico, ele vai além. Veja, gente, né? Se a gente falou que qualquer doença ou disfunção física é emocional, ele vai atuar também no campo emocional, no campo mental e, pasmem, espiritual também. Porque tudo está ligado. Nós somos seres integral, né? Que fantástico, hein? É uma coisa assim maravilhosa, fantástico mesmo. Aí você pode estar, né, duvidando, falando: Eliane, pera lá, né? Vai me dizer que um campo magnético pode atingir todas essas camadas do nosso ser? Sim, é isso mesmo, sabe? E, gente, está na hora da gente começar a ver a vida a partir de outra perspectiva. Tudo, preste bem atenção, tudo, literalmente tudo é energia. E matéria é energia também. E nós somos seres energéticos e materiais.
né? Nikola Tesla, que foi um inventor, um físico, um engenheiro, que viveu lá nos anos de 1870, ele dizia uma frase muito significativa atualmente, principalmente se pensarmos em termos de física quântica. Tesla disse: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Gente, é isso. Temos que entender e viver com consciência esta frase. Nas constelações sistêmicas familiares, a gente constata isso através do campo morfogenético. Tudo é energia, tudo tem frequência e vibração, tudo se comunica. E se você parar para pensar, você vai ver como isso faz sentido, né? A gente é uma centelha divina, né? Faz parte de um todo. E ao mesmo tempo, esse todo também está dentro da gente. Então, se o meu corpo, com as minhas células, o meu DNA, tem essa energia, tem um código e tem uma frequência de Deus, ou do campo, ou do universo, seja lá como você preferir chamar. Isso significa que a gente pode ajustar essa frequência para entrar em harmonia com o todo, né? Com o nosso verdadeiro eu. Exatamente. Isso significa que quando o biomagnetismo atua no campo biológico, consequentemente ele estará atuando em outras camadas do nosso ser, como acessar o campo emocional e mental. E isso significa que podemos aliviar ansiedade, depressão, estresse, tensão, cansaço, melhora do sono, ajuda a ter mais clareza mental, vai atuar nos medos, sabe aqueles medos ocultos? A gente até gravou, Edgar, um programa sobre o medo e os medos ocultos. Enfim, todo o desequilíbrio mental e emocional pode ser reequilibrado também com o biomagnetismo. Você sabe tão bem quanto eu, que apesar da ciência já reconhecer que as emoções influenciam no corpo, ainda existem muito mais pesquisas voltadas para o lado físico das doenças do que para essa relação com o emocional. Mas o que a gente vê na prática é bem diferente. Tem muitos relatos de pessoas que depois das sessões do biomagnetismo dizem se sentir mais leves, mais tranquilas, com menos carga emocional. Então, para deixar isso mais concreto, tem algum exemplo, Eliane, algum caso ou, algum estudo que possa mostrar esses resultados do biomagnetismo? Tem muitos estudos, tem um recente, do ano passado, um estudo publicado na Revista de Medicina da USP, volume 103. Gente, a gente está dando a fonte aqui, que conta um caso em que foi aplicado o biomagnetismo em pacientes com hepatite autoimune, sinais clínicos que não melhoravam, e após a sessão houve até redução dos marcadores típicos dessa doença. E aí, se você for procurar na linguagem do corpo o que é doença autoimune, você vai ver que tem toda uma ligação nisso. Tem outro estudo que usou o protocolo do biomagnetismo para tratar diabetes mellitus. Está lá no site Saúde e Sociedade. Gente, se vocês procurarem, vocês vão encontrar inúmeros estudos, inúmeros relatos positivos com o protocolo do biomagnetismo. Em todos os sentidos, como a gente está falando, tanto no físico quanto no emocional. Eu comprovei isso tratando a minha própria infecção urinária e constatando, gente, a melhora de casos que atendi lá durante o curso. E tem um outro estudo que foi lá em Marbella, na Espanha, que foi feito com amostras de sangue de mais de 200 pacientes. E todas as amostras foram coletadas e analisadas antes e depois da aplicação do biomagnetismo. E os resultados foram surpreendentes. A melhoria foi visível, inclusive no que tange a acidez do sangue. Então, as atividades das células de defesa e tudo mais, é nítida a melhora. Então, pacientes que estavam com mobilidade reduzida, que não conseguiam andar devido a dores intensas, e após a aplicação dos pares biomagnéticos, conseguiram andar com uma melhora significativa. Bom, então quer dizer que, por exemplo, uma pessoa com enxaqueca persistente, que já fez vários exames, fez tomografia, ressonância e tudo isso, sem encontrar a causa natural, estrutural ou química grave para isso, mas que sente essas dores com frequência, tem náusea, tem irritabilidade. Aplicando biomagnetismo, você vai identificar um par biomagnético que envolve, por exemplo, fígado e vesícula, ou sistema digestivo, e aí vai aplicar os ímãs e após uma ou duas sessões pode haver o alívio significativo da dor, menos frequência de crise, mais disposição, É isso que vai acontecer. E outra situação, alguém que sofre de ansiedade crônica com sintomas físicos, por exemplo, taquicardia, sudorese, insônia, depois de uma ou mais sessões de biomagnetismo, pode haver a melhora do sono, da ansiedade, a pessoa consegue relaxar, enfrenta melhor essas situações de estresse. É assim que funciona?
funciona? Exatamente isso. E olha, a gente fala, pode haver, por quê? Como o corpo e o espírito, o psiquismo, aliás, das pessoas é único, ninguém pode garantir com toda certeza que o problema será resolvido. Mas é só por isso, gente, porque considerando os casos que eu tomei conhecimento e que eu vi acontecer durante a minha formação, que foi uma formação intensa e avançada, o biomagnetismo é sim uma técnica incrível. Ele vai resolver, ele resolve. E, gente, como a Eliane sempre diz, né, conforme a filosofia sistêmica, nada se exclui, né? Tudo tem que pertencer, tudo tem uma função. E a medicina está aqui também para isso. Então, é bom sempre a gente lembrar, né, Eliane? Se o paciente está em tratamento médico, ele não deve abandonar o seu tratamento. Mas ele pode sim fazer o biomagnetismo junto com o tratamento médico, e toda vez que esse paciente retornar ao consultório do seu médico, ele vai se surpreender positivamente com a melhora do paciente, né? E isso, naturalmente, vai dando àquele profissional médico segurança para interromper o tratamento. Então, busque um bom biomagnetista para trabalhar em conjunto com o seu médico, com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, como a gente sempre trabalha, né? Essa rede de apoio com outros profissionais, ela é importante para tratar você de forma integral. Exatamente. E o biomagnetismo, ele veio muito, sabe, acrescentar no meu trabalho, principalmente com a psicanálise e a linguagem do corpo. No que diz respeito, gente, a traumas. Então me diz aí, o que o biomagnetismo faz em relação a traumas? Pois é, Eliane? gente, é isso mesmo, né? E olha, trata trauma e de forma muito efetiva e eficaz. A gente sabe que fazer análise significa acessar os traumas inconscientes, principalmente os da infância. E vamos falar a verdade, né, gente? Quem não tem trauma? Todos nós temos algum tipo de trauma. E muitos deles vêm lá da infância. E não é maravilhoso ter uma ferramenta que auxilia a limpar esses traumas para que você consiga avançar junto com a sua terapia? E não é difícil entender isso, gente. Vamos lá. Acompanhe aqui o nosso raciocínio. Onde há traumas, há histórias. Vocês concordam? Né? Comenta aí com a gente. Vocês concordam com isso? Então a gente só é o que é, né? Todos os nossos problemas são resultados daquilo que já vivemos. Se o nosso DNA, se as células, as moléculas do nosso corpo têm memórias, será que essas memórias, se essas memórias forem dissolvidas, não resolveríamos muitos dos nossos traumas, dos nossos problemas? Faz muito sentido, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um trauma que gerou medo ou raiva devido a uma frustração lá na minha infância, que vai me causar uma questão psicoemocional como baixa autoestima, por exemplo. Se esse trauma está no meu DNA e ele for neutralizado, eu resgato a minha autoconfiança. Exatamente. Não é incrível? E Eliane, achei legal, fantástico, gostei muito, quero fazer uma sessão de biomagnetismo. Como é? Né? Como que acontece uma sessão? Mas antes de você responder, deixa eu falar uma coisa que eu sempre falo aqui quando a gente trata nas nossas sessões. Né? No início do tratamento, a gente sempre pergunta para a pessoa, você está disposto a cuidar de todos os campos da sua vida, né? Incluindo físico, espiritual, do mental, né? A gente vai te ajudar, a gente vai te guiar, mas é preciso também que você busque apoio para cuidar dessas outras partes. E por que a gente fala isso? Porque não adianta tratar só o emocional e esquecer o corpo, o mental e o espiritual. A gente é um ser integral, gente, com várias camadas energéticas e todas precisam estar em equilíbrio e em harmonia para que a cura aconteça. Mas voltando para a pergunta, como acontece uma sessão, Eliane? Primeiro, o terapeuta vai fazer uma avaliação energética, que nada mais é do que um rastreio no corpo, para identificar os pontos que estão em desequilíbrio. Existe uma ciência por trás de tudo isso, tá? Como eu falei, as nossas células, moléculas do corpo têm consciência. E essa consciência vai se comunicar. O corpo tem uma linguagem própria e é essa linguagem que o biomagnetista vai acessar. Depois, o terapeuta escolhe os pares de ímãs correspondentes, define as polaridades positivo e negativo e aplica sobre os pontos indicados. Após a aplicação, a gente vai confirmar a reação ali do paciente. Quem chega com dor, testa ali na hora mesmo o alívio da dor, a liberação da tensão. Há um relaxamento bem gostoso, muito profundo. Pode acontecer também da pessoa ter liberação emocional ali na hora da sessão. Às vezes pode ter uma catarse durante a sessão. E está tudo bem, gente. Isso é tratamento, isso é neutralização dos traumas. E pode haver também reavaliações depois de alguns dias. E, se necessário, vai ser ajustada as sessões. E qual é a frequência delas? Então, a frequência também pode variar. Pode
Porque para condições agudas, né, algumas sessões podem bastar. Mas para doenças crônicas, às vezes degenerativas ou emocionais profundas, pode ser necessário algumas sessões extras. Mas nos casos, como falei, gente, com dores físicas intensas, com alguma questão emocional, de medo, ali de ansiedade, a pessoa testa melhora ao final da sessão, ela já se sente bem. É muito rápido. Muito bom. Então, reiterando, né? Cura é sempre um caminho integral que envolve corpo, mente e espírito. E o biomagnetismo é um exemplo de como olhar para isso, né? Abrir possibilidades de equilíbrio e bem-estar. Exatamente. Se você tem enfrentado dores que não passam, já foi em tudo quanto é médico, ninguém descobre o seu problema. Se você tem enfrentado emoções difíceis ali de resolver, se você percebe padrões de limitação na sua vida, se você deixa de viver por causa dos seus medos, se você é uma pessoa que vive com raiva ou lida com a ansiedade, com a depressão, ou mesmo se só quer melhorar sua qualidade de vida, gente, o biomagnetismo pode trazer novos insights e resultados realmente incríveis e transformadores. Pode ser feito à distância? Pode sim, uma coisa legal, né? E nesse caso, a distância é necessário ter somente o nome da pessoa, a data de nascimento, e a gente vai fazer todo o procedimento num terceiro que vai representar a pessoa que está distante. E a pessoa vai receber todo o tratamento como se ela estivesse ali, presente. A gente pede para a pessoa, né, no horário agendado, deitar, relaxar um pouquinho. E ao final da sessão, a gente pode fazer uma videochamada também para a pessoa receber todas as orientações do seu tratamento. Nós sabemos que as energias, gente, elas não conhecem barreiras. Existe um campo de informações, né? O campo morfogenético traz essas informações. Então, assim como é possível receber à distância os benefícios do reiki, das preces, das orações, com o biomagnetismo é a mesma coisa. Então, não importa onde você esteja, é possível sim se beneficiar com o tratamento do biomagnetismo à distância. Muito bem, então se você sentiu que a Eliane pode ser uma contribuição para você, que ela pode agregar muito no seu atendimento, porque ela conhece, né, para além do biomagnetismo agora, também a psicanálise, a hipnose, a constelação, tem muita coisa. Então, para você poder ter acesso a essa terapia maravilhosa, você pode mandar uma mensagem para a Eliane. Anota aí o número dela, 11 98420 9959. 11 98420 9959. Gente, quando o corpo, a mente e o espírito entram em harmonia, você entra no fluxo da vida e tudo começa a fluir. É isso que o biomagnetismo faz. A cura deixa de ser apenas uma esperança para se tornar de fato um milagre na sua vida, uma possibilidade real. E eu estou aqui para ajudar você nesse processo. Queridos, acabou. Sábado que vem, 12h30, a gente volta. Segue a gente lá no Instagram, @ElianeBim e @EdgarBim. E também no YouTube, Bim91. E se você quiser, vou repetir aqui, manda mensagem para a Eliane, 98420 9959. E se você quiser mandar para mim, também pode, 97563 3113, ambos com o código 11 no início. Queridos, até sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência e tenham todos uma linda e abençoada semana.